Simbora estudar! O africano e o poeta Narcisa Amália. Narcisa Amália foi uma grande escritora, uma das primeiras grandes escritoras brasileiras, uma poeta conhecidíssima na época. Ela foi conhecida na época, admirada pelo imperador Dom Pedro II, por Machado de Assis. Machado escreveu sobre ela. Dom Pedro fez questão de conhecê-la. Uma mulher feminista, uma mulher que abolicionista, né, lutava contra a escravidão. Vamos ao poema O Africano e o Poeta. O poema O Africano e o Poeta é dedicado ao doutor Celso de Magalhães. Quem foi o doutor Celso de Magalhães? Nós temos um escritor chamado Celso de Magalhães, que nasceu em 1849. Esse livro foi publicado em 1873, então na época deste livro ele tinha 24 anos, bem jovem, mas era um escritor ali, um escritor abolicionista, e ele, né, esse doutor, ele realmente ele foi advogado, ele lutou pelas causas abolicionistas. O livro é de 73. A principal causa abolicionista, né, a principal causa que ele se envolve, que o Dr. Celso é conhecido até hoje, né, o Celso Magalhães é conhecido até hoje, foi o crime da baronesa do Grajaú, que ela mata escravizados dela, né, crianças. E o Dr. Celso, uma baronesa, imagina, ele enfrenta isso. Só que isso aconteceu já em 1876, o livro é de 73, então isso aqui foi anterior a isso, é só, tá? Não tem a ver com isso, essa dedicatória aqui, nesse poema. Mas tem a ver com o escritor, com essa pessoa que já era abolicionista. Mas só para terminar aí o caso aí do Celso de Magalhães, né, para conhecimento. Então o Celso, ele como promotor, né, ele levou esse caso à frente. Porém, era uma baronesa, era um escravizado. O caso não deu em nada, ela foi absolvida por unanimidade. E um ano depois disso, Celso de Magalhães né, ele foi destituído do cargo. Então, ele mexeu com gente grande. E ele morre em 78, 79, 88, 89, 1800. Não, 78, 79 mesmo. Ele morre bem jovem, ali com 30 anos aproximadamente. E esse é o triste fim desse Celso de Magalhães, que é, né, nós temos este poema dedicado a ele. Então a gente já vê ali o africano e o poeta. Ah, pessoal, e esse poeta não dá para não pensar em Castro Alves. Castro Alves ali, né, nessa época já era um conhecidíssimo poeta abolicionista. Então nós temos aqui dois escritores abolicionistas, o poema dedicado ao Celso Magalhães. E, para mim, esse poeta a que ela se refere é o Castro Alves. Castro Alves morre pouco depois, né? Que morre jovem também. As pessoas morriam jovem antigamente. Vamos ao poema. No canto tristonho de pobre cativo que eleva o furtivo da lua ao clarão, na lágrima ardente que escalda-me o rosto, de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa? O poeta, que os carmes sentidos conserta os gemidos do seu coração. Percebam que aqui nós temos sempre uma estrofe de 8 versos e uma estrofe de 4 versos. Observa, sempre assim, como se fosse uma resposta e como se fosse uma fala. Então nós temos aqui 5, 6 conjuntos assim, né? Vou chamar de conjuntos de 8 estrofes de 8 versos e uma seguida de 4 versos. Então, 12 estrofes. Nós temos aqui um poema em versos, né, com 7 sílabas poéticas, ou seja, em redondilha maior, 7 sílabas poéticas cada verso. Ó. No canto Desculpa, gente, eu falei redondilha maior, agora que eu fui contar aqui, ó, redondilha menor, tá? Eu falei 7, não são 7, são 5. 5 sílabas poéticas. Ô, professor, como que você me comete um erro desse, professor? Então, 5 sílabas poéticas, tá? Redondilha menor. Ó, no canto tristô, ó, 5, tristô. De pobre cati, que levo furti,
da lua ao clarão. Tá? Então, todos os versos aqui têm 5 sílabas poéticas. E a gente tem ali, né, aquele canto do pobre cativo, do africano, tá? E a gente sempre vai ter a resposta lá, uma pergunta, e sempre quem vai responder essa pergunta é o poeta. Então, o poeta faz algo. Então, né, quem pensa, o poeta, que os carmes sentidos consertam os gemidos de seu coração. Então, o poeta, ele pensa naquilo que o escravizado sente. Deixei bem criança meu pátrio. Pessoal, observa, né, que eu peguei aqui o livro original, eu tirei o original, então a escrita aqui, né, ela vai estar bem diferente. Tá? Por exemplo, criança, né, criança. Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado da Líbia no ardor, mas esta saudade que entume do anseio lacera-me o seio sucado de dor. É tão gostoso ler um poema em redondilha menor, redondilha maior também, mas redondilha menor é especial, porque, né, dá um ritmo tão gostoso ao poema. Então ele fala ali, né, que ele deixou, né, a sua pátria, lá bem criança, né, aquele ninho embalado, ou seja, uma coisa boa, ele vivia bem lá, né. Cita a Líbia, né, a Líbia é um país na África. Tá? Então ele, né, de tudo aquilo lá. E quem sente, aí vem quem sente, o poeta, que o Elísio de Serra, que vive na terra do místico amor, de místico amor. Então, o poeta sente isso. Roubaram-me feros as férvidos braços. A crase, né, o sinal, a crase antigamente, ela não tinha, né, o acento grave, era o acento agudo. Roubaram-me feros a férvidos braços, em rígidos laços, suquei vasto mar. Mas este queixume do triste mendigo, sem pai nem sem abrigo, quem quer escutar? Né? E aí vem a pergunta. Mas este queixume, ele está se queixando. Roubar ele lá, ele está se queixando, né? Esse queixume dele, né? Sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? E aí sempre tem a pergunta lá, quem quer? O poeta, que os terros mistérios aos passos sedéreos deseja elevar. Mais tarde, entre brenhas, reguei-me os searas, ó, searas, né, com C, ali. Com as bagas amaras do pranto revel, das matas caíram, sem troncos mil galhos, mas esses trabalhos do braço no véu. Quem vê, né, todos os trabalhos que ele fez ali, quem vê, né, ninguém observa, ninguém presta atenção nisso. E sempre tem o poeta, tá? Quem vê, o poeta, que expira em arpejos aos lúgubres beijos de fome cruel. Depois o castigo, agora é falar do castigo. Depois o castigo cruento maldito caiu no proscripto que o Simon crestou, coberto de chagas, sem lar, sem amigos, só tendo inimigos. Quem há como eu sou, né? Quem há como eu sou, né? Quem vê como eu sou? Quem há, o poeta, que a chama divina, que o orbe ilumina, na fronte encerrou. Vamos à próxima estrofe, né, que eu coloquei aqui, né, como se fosse em conjuntos, né, falei para você, uma estrofe de 8 versos e uma de 4. Então vamos à próxima aqui. Meu Deus, ao precito, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Mas quem uma prece na campa do escravo, que outrora foi bravo, triste há de rezar? Quem há de, o poeta, que a luz obscura, com lágrima pura, vai sempre orvalhar. Então aqui, né, meu Deus, ao precito. Precito, né, é o lugar do que foi ali condenado, né, o lugar do condenado. Ah, né, é como se fosse aquela pessoa que ela é objeto de uma maldição, né, que está já condenado, ele não tem mais salvação. Então ele fala, né, ao precito, eu já condenado, né, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Então tiraram tudo dele. E ele pergunta, né, quem, né, triste há de rezar? Quem há de, né, o poeta, que a luz obscura com lágrima pura vai sempre orvalhar. Aqui eu já penso, né, de lousa obscura, eu já penso ali na questão na hora da morte. Aqui foi a hora da morte, né? A campa, ó, observa, né? A campa do escravo. Então,
o túmulo, tava me faltando a palavra, o túmulo do escravo. O escravo, né, faleceu, o escravizado morreu, e agora quem vai lá, né? Quem vai lá? O poeta. O poeta, com a sua lágrima pura, vai orvalhar, né, para ele ir para o céu. Pessoal, perceba que aqui nós estamos no romantismo, então é preciso falar sobre isso. E o romantismo, ele é muito religioso. Então, o importante ali, né, na visão do romantismo, é que esse escravo agora vai para o céu. E que o poeta ajuda com isso, indo lá, né, com a sua lágrima pura, orvalhar. É uma crítica minha ao poema. Aí eu entendo o poema, só que aqui o poema está valorizando muito mais, né, muito mais o poeta, o que faz o poeta, do que o escravizado. Infelizmente é isso, tá? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da análise deste poema, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não me inscreveu ainda, comenta se você concorda, se você não concorda, né? De que cidade que você é, de onde que você está vendo esse vídeo aqui, tá? E por hoje é isso e simbora estudar!